Não faz mal. Da verdadeira. Grupo Vamos Salvar os Sobreiros envia carta ao Ministro do Ambiente contra abate de árvores protegidas. O grupo de cidadãos e cidadãs independentes Vamos Salvar os Sobreiros enviou uma carta aberta e entregou em mão outra missiva ao Ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, expondo os argumentos contra o que consideram um crime ambiental previsto para Morgadelo, no concelho de Sines. A primeira carta foi lida na marcha do protesto realizada em Lisboa, a 26 de agosto, e a segunda foi entregue 3 dias depois ao governante responsável pela pasta do Ambiente. As duas cartas têm em vista a revogação do despacho ministerial que permite à EDP o abate de árvores protegidas de acordo com a legislação vigente em Portugal, bem como encontrar outra solução que não implique o abate de mais árvores protegidas para a construção de projetos de energias renováveis. Segundo o grupo, mais de 12.400 pessoas já assinaram desde 1 de agosto uma petição rejeitando o planeado abate de 1.821 sobreiros em Morgadelo, para onde a EDP tem um projeto de central eólica. Vamos Salvar os Sobreiros denuncia que, desde 2017, segundo dados oficiais, o governo já emitiu 44 declarações, eu volto a repetir, 44 declarações de imprescindível utilidade pública, implicando o abate de 13.163 sobreiros e 72.433 azinheiras, num total de 85.596, ou melhor, 596 árvores protegidas, numa área de 367 hectares, para implementar projetos ditos estratégicos, um pouco por todo o país. Muito boa noite. Este é o programa Good Vibes, onde só as boas vibrações importam, mas onde os temas sérios também importam e muito. Espero que tenham tido todos uma ótima semana e que esta que agora se inicia seja também uma semana excepcional para todos nós. E nada melhor do que acompanhar o Good Vibes para ganhar impulso e energia positiva para esta nova semana. Hoje vamos conversar sobre ambiente e salvar árvores, mais especificamente talvez sobreiros. Conto com a vossa participação nesta conversa através dos comentários e também de perguntas, por que não, de modo a tornar esta conversa ainda mais extraordinária. Lembro que esta edição do Good Vibes vai ficar disponível na minha página de Facebook, sempre a posteriori também, sendo a posteriori também disponibilizada no YouTube e no Rumble. E quando isso acontecer, não só deixarei aqui os links nos comentários, como também os partilharei aqui na minha página do Facebook. Mas vamos começar por agradecer a presença da nossa estimada convidada, Avani Hancock, apresentando-a e depois sim mergulhar na nossa conversa. Avani, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui à conversa connosco. Seja bem-vindo ao Good Vibes. Obrigada, Vitorino. Eu é que agradeço esta oportunidade e é um prazer estarmos aqui ao vivo e em direto. Obrigada. Grato eu. A primeira pergunta que quero colocar à Avani é uma pergunta que não tem a ver com a nossa conversa, nessa já vamos mergulhar logo a seguir. A primeira pergunta que lhe quero fazer é: quem é a Avani Hancock? Eu nasci no Alentejo e depois acabei por ser rebatizada como Avani Hancock, Maprem Avani e Hancock, em diferentes momentos ao longo da minha caminhada de vida, quase como marcando renascimentos simbólicos. Tenho muito orgulho nestes nomes de Maria Luísa Barão Madeira, que os meus antepassados, os meus ancestrais lusitanos me passaram, nomeadamente na zona de Mértola, a terra da minha mãe, dos meus avós, bisavós, e também da Serra da Gardunha, da Serra da Estrela, gente humilde, gente que caminhava a pé, Vitorino, desde esta zona do país até ao Alentejo e ao Algarve, numa altura em que não havia estradas, nem trilhos, nem caminhos,
nem mapas, nem GPS, havia lobos. O meu bisavô Manel, quando eu era bebê, tinha medo do vento soprar forte, porque lembrava-se do perigo que era os lobos na Serra da Gardunha e na Serra da Estrela. E Mértola, falo também de Mértola e agradeço aos meus antepassados, porque Mértola é um lugar especial para mim. Hoje em dia há muito boas pessoas de muitas culturas e religiões e lugares diferentes do planeta Terra que encontraram um porto de abrigo em Mértola, e há provas arqueológicas que demonstram e comprovam que Mértola já foi palco e cenário de convivência pacífica e harmoniosa de várias culturas que tinham religiões e idiomas diferentes. Isto é para mim uma mensagem para os dias de hoje e para os dias do futuro, em que temos o nosso mundo um bocadinho em pé de guerra, de pernas para o ar. É aqui uma prova que às vezes não precisamos de ir muito longe e que bem perto de nós, à nossa volta, há exemplos históricos, socioculturais, com os quais podemos e devemos aprender, tal como as árvores. Mas às árvores já lá vamos. Vani, eu achei muita graça porque o nome, este nome de guerra, se é que podemos falar assim, nos tempos que correm, se calhar não é a melhor expressão, tem um significado. Quer nos dar só um lamirezinho sobre o que significa exatamente Avani Hancock? Claro. Começo pelo Avani, Maprema Avani, que significa em sânscrito, do indiano antigo, ancestral, amor pela Mãe Terra. E amar alguns aspectos da chamada Mãe Terra é fácil, nomeadamente as árvores, os animais, as crianças. Amar e lidar com outros aspectos já é um desafio. Portanto, este nome representa também não só porque eu sinto uma responsabilidade, mas também desafios mais ou menos permanentes. O Hancock foi outra surpresa. Eu não pedi nada para ser rebatizada. Foi uma surpresa que veio através do namorado da América Central. Hoje um amigo do povo maleco, seu nome Chaio Chaio, que um dia num lugar especial me disse que agora vais receber, em espanhol, o teu melhor espanhol, agora vais receber uma coisa indígena do nosso povo, que é o nome indígena. E vais receber este nome, Hancock. Eu fiquei muito admirada e perguntei se tinha algum significado. Eu disse que sim, significava o nome maleco para a ave que é o quetzal. Uma ave migratória em via de extinção, ameaçada de extinção. Eu disse logo que é uma ave, é um pássaro que não vai ser encontrado nas cidades, só é encontrado na natureza, o que eles chamam o bosque ou a montanha, e que era o que ele via dentro de mim. Era quase como se tivesse o meu corpo, eu fosse ver que a minha essência tinha longas asas. Portanto, um espírito indomável, digamos assim. Sim, indomável, livre, selvagem, insubornável, incorruptível, é verdade. Com tudo que isso acarreta, né? Tudo isso tem um valor. E eu tenho assumido ao longo da vida, desde 56 anos, tenho assumido esse valor. Eu prefiro dormir debaixo de um sobreiro ou de uma azinheira e tapar-me com o calor quentinho das estrelas, cintilantes e douradas da noite, do que vender-me. Até agora, tem sido essa a minha postura na vida. Muito bem. Uma pesquisa rápida pelo Google, confesso, fez-me descobrir uma coisa muito interessante, que foi que a Avani já escreveu um livro. Por aquilo que eu percebi, é o Vamos Plantar uma Árvore, e já agora ele está disponível na UC, por exemplo, e é das edições, da Edições Mahatma. E achei muita graça àquilo que dizia aqui, justamente nas Edições Mahatma. Falava na Avani Hancock como uma Earth Protector, ecologista de coração, jornalista de formação,
professora de natação e meditação para crianças, embaixadora do Fórum Terra e por aí fora. Perdão, autora, jornalista, autora. A Vânia é uma ativista? Isso eu não sei responder. Eu sei que eu estudei jornalismo com a intenção muito clara de aprender a fazer documentários e viajar pelo mundo a transmitir um pouco o que é a riqueza deste planeta Terra e de culturas tão diferentes e de povos tão diferentes. E da natureza fascinante, para mim, fascinante, que este planeta alberga. Essa era a minha intenção. Então eu fui parar muito jovem ao cenário das rádios piratas em Portugal. Estou a falar no final dos anos 80. A minha única intenção nessa altura era dançar, divertir-me, ir à noite para as discotecas. Fui convidada ainda pontualmente numa discoteca para fazer algumas matinés, e a minha grande paixão e o amor e a dependência pela música, e o rock and roll, etc., e pela poesia, acabou por me levar à rádio. Fui convidada para participar numa rádio pirata, ainda na altura, muito, muito longe, tempos muito distantes depois do processo de legalização. Foi através de um grande amigo, também autor de alguns livros, o João Paulo Pombo, conhecido como Pastor, que me disse que havia na Rádio Diana um horário livre, que era ao sábado de manhã, 3 horas, na altura em que o Hermano José tinha um programa, creio que era o Rebel Pardais ao Ninho, portanto era uma concorrência que ninguém nos iria ouvir. Então eu aceitei o desafio porque o que eu queria era ouvir música e partilhar música, e nunca na minha vida, nessa fase, imaginei que mais tarde, ao fim de algum tempo, alguns meses ou alguns anos, me iriam pedir para ler notícias, para escrever notícias e para, com o passar do tempo, receber alguma formação através da TSF, do TEJOR, ainda no final dos anos 80, e começar a dedicar-me ao jornalismo de uma forma um bocadinho mais séria. Na altura, a minha única intenção e o meu único objetivo era divertir-me e era contribuir para que a rádio, da qual eu era cooperante, porque tornou-se uma cooperativa, fosse a rádio com mais impacto no Alentejo, ou pelo menos na zona do Alto Alentejo, a saudosa Rádio Diana. Ok. Eu ia lhe fazer a pergunta como é que esta defesa do ambiente lhe entrou pela vida, mas se calhar já acompanha desde pequenina, pelo aquilo que eu já percebi, não é? Sim, eu tive a felicidade de nascer no Alentejo, em Elvas, e com 10 dias de idade os meus pais levaram-me para o campo, para um montado cheio de biodiversidade, um montado alentejano, de Sobriazinho, muito perto de Elvas. E se eu já era uma bebê sossegada, então aí eu fiquei no paraíso. Sei fazer barulho, sei chorar, sei pedir comida, sei fazer birras. E os meus pais colocaram o terço para proteger, não sei, das formigas ou do inseto. Meu pai conta essa história em cima de uma mesa muito rudimentar, com quatro caixinhas com água, para estar mais ou menos protegida. Provavelmente foi nesse momento que alguma coisa ficou muito forte no meu coração, nos dias dos meus pais, ir para o campo, quase todas as tardes, eu chegava à casa e dizia para a minha mãe: Teu, pega nas miúdas e vamos jantar no campo. E se fosse 10 ou 20 minutos de tempo. Então, a minha experiência as minhas famílias são as Antas, a Grande Santa Pelas Sérias, ao Livre, e sobre esta internet. É uma coisa forte, a minha infância que era dos meus pais, sem nunca terem falado uma única palavra, mas pelo seu exemplo, que quando vinhamos para casa, nem fosse só por um dia, ou quando ficávamos a atrapar um fim de semana, ou semanas, ou o verão inteiro, o lugar ficava igual, como tínhamos encontrado, ou mais limpo. Estou a falar de uma altura em que não havia tanto plástico e também era muito, muito raro encontrar algum tipo.
Muito bem. Então, a Havani acaba por... Hã? Tenho outras histórias de traquinice e malandrice. Ok, podemos falar nelas lá mais à frente, então. A Havani acaba por se envolver aqui numa luta séria de defesa de umas árvores em particular, os sobreiros. E isto porquê? Porque esta história, esta notícia inicial que eu li, fala-nos aqui do abate de imensas árvores diárias que supostamente deveriam estar salvaguardadas, porque estas árvores estão ao abrigo de um estatuto que foi declarado como árvores protegidas, e parece que, uma vez que a EDP quer fazer ali umas coisas engraçadas, o governo acabou por ceder, e então vão ser abatidas, é um número assim um bocado volumoso, chamemos assim, de árvores que vão ser abatidas. E a Havani acaba por se envolver aqui numa luta para que este processo não seja viável ou não aconteça, digamos assim. Como é que surgiu o seu envolvimento nesse movimento e depois nesta luta em específico? Então, Vitorino, primeiro eu gostava de dizer que para mim nada disto é uma luta, nem uma batalha, porque eu não estou em guerra com ninguém, nem estou contra ninguém. A minha postura na vida é uma postura de gratidão verdadeira, é de agradecimento, por isso é que ainda estou aqui viva, porque eu fui reformada para o jornalismo e para a minha profissão aos 27 anos e tenho tido a oportunidade de vários renascimentos, e eu posso voltar aqui atrás a estas histórias de traquinices, porque aos 18 anos o meu pai ofereceu uma carta de condução, numa altura em que muito poucas raparigas, muito menos no Alentejo, tinham carta. Eu tinha o carro do meu pai emprestado para ir à escola secundária à noite, e eu não ia às aulas. Eu já trabalhava durante o dia, por opção pessoal, não por necessidade, mas por independência, necessidade de independência, a vários dias. Eu roubava, entre aspas, o carro ao meu pai, que era um Renault 12, desligava por 20 km, conseguia fazer essa malandrice, muito feia, é verdade, e era convidada para ir ter em atividades com outras pessoas amigas no final dos anos 80, nessa altura, porque já havia os pequenos autocolantes que diziam Portugal não vai ser um eucaliptal. Portanto, estamos a recuar bastantes anos para perceber de onde é que vem isso. Então, na altura também não era uma luta, não era uma guerra. O que eu queria era divertir-me mais uma vez e honrar o que eu aprendi com os meus pais. Este amor pela natureza, por irmos para o campo, respirar ar puro. O Alentejo era uma zona sem muros, sem horizontes planos, horizontes a perder de vista. Não havia barreiras, não havia arame farpado ainda nessa altura. Então isto tem também aqui um significado à palavra liberdade ainda mais profundo. Na altura participei como organizadora em várias ações, desde acampamentos, manifestações, ações em discordância contra e depois a minha aflição era de madrugada ou de manhã, quando voltava, não conseguia voltar a ligar o conta quilómetros. O meu pai iria-me ficar no dia seguinte: Maria Luísa, onde é que andaste? A distância de casa à escola é tão curta, onde é que tu andaste? Fizeste tantos quilómetros com o carro. Então, havia um monte de pessoa em Évora que sabia voltar a ligar o conta quilómetros. E claro que a essas horas, 4, 5, 6 da manhã, no silêncio da noite no Alentejo, a única maneira que tínhamos para despertar este amigo jovem era atirar pedrinhas para um terceiro andar de uma janela de vidro. Bem, isto contado agora, passado estes anos todos, é hilariante. Mas a verdade é que, pronto, era um caminho. Então sempre foi um caminho. E este verão, em agosto, eu estava em Colares a trabalhar, a fazer o babysitting, e recebi a mensagem de uma grande amiga
que por sua vez recebeu de Mértola, do João Romba, a notícia alarmante de que havia um despacho do Sr. Ministro Duarte Cordeiro que permitia à EDP o abate de milhares de árvores para a construção de um parque eólico. Então esta amiga estava a enviar-me uma mensagem no dia 2 de agosto com um teor muito preocupante pelo WhatsApp e eu no dia 3 perguntei para todos os meus contactos, reenviei essa mensagem na íntegra e perguntei se era verdade. E houve pessoas que me responderam sim, é verdade, este despacho foi de facto oficializado e está previsto este ecocídio iminente. Então, no dia 4, a minha afirmação para os mesmos contactos, para centenas de pessoas, foi: vamos salvar este sobreiro. E foi assim, depois de 2 ou 3 telefonemas a várias pessoas amigas, uma delas foi a Alexandra Azevedo, da Quercus, outra foi a Isabel Correia, com quem fundámos o Stop Ecocídio Portugal, e foi por aqui, foi através de uma mensagem de WhatsApp, chegou de Mértola, via uma pessoa muito especial, que é peruana, que teve um centro em Colares, o saudoso Inclui, que nós soubemos deste iminente ecocídio. Foi assim com 2 ou 3 telefonemas que em 2 ou 3 dias percebemos que não temos outras ambições, nem outras metas, nem outros objetivos, senão ver aquelas árvores ficarem de pé e morrerem em pé como têm o direito, e tal como nós também temos de crescer, viver e morrer de pé. Vani, a carta que entregaram ao Ministro já obteve alguma resposta? Houve alguma reação de alguma entidade responsável por estas questões ou até agora ainda nada? Infelizmente, Vitorina, até este momento não temos esses contactos. Na altura enviámos a carta em mão, portanto, foi entregue a carta juntamente com uma pequenina muda de sobreiro de cerca de 20, 30 centímetros, pedindo ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, para plantar esta árvore no seu quintal, no seu jardim, com a sua família e com os amigos, num ato simbólico, sabendo que só os seus netos ou bisnetos é que poderiam montar um baloiço nesse sobreiro, nessa árvore, para explicar que será também isso que acontecerá à pseudo-eventual falácia, à tal tentativa de reflorestação. Na altura, o Sr. Ministro chocou-nos com as suas palavras e a sua declaração. Por um lado, agradecemos a sua amabilidade e a sua diplomacia em nos receber, mas ficámos chocadas com o que ele nos disse nesse dia de agosto, que foi: podem-se cortar estas árvores e mais à vontade, sem qualquer problema, porque depois iremos reflorestar azinheiras e sobreiros, mais de 1 milhão, e de regadio, em esquema de monocultura. E nós perguntamos apenas e só: com que água, Sr. Ministro? Sendo que o Sr. Ministro declarou publicamente na revista Exame deste verão que Portugal atravessa uma grave seca. De facto é um bocado chocante esse tipo de afirmações, portanto, quero dizer, mas isso o que é que vos fez sentir, para além, depois do choque, o que é que vos fez sentir? Que a política ambiental em Portugal está subordinada aos interesses instalados? Vitorina, a questão que se passa neste momento é que os interesses não são interesses sequer portugueses, e por isso é que neste momento está em tribunal a providência cautelar para travar este ecocídio iminente. Ou seja, este grupo Vamos Salvar os Sobreiros, através do Gaia e da Cooperativa Regenerativa de São Luís no Alentejo, fizeram dar entrada no Tribunal de Beja e já foi aceito pela juiz ou pela juíza esta providência cautelar. Porque a única coisa que estamos aqui a pedir é para ser cumprida a lei.
e que deixe de ser utilizada esta história da imprescindível utilidade pública, porque todos sabemos que Portugal é pequenino e aqui não há praticamente nenhuma utilidade pública, visto que o retorno financeiro não fica para as populações locais. Embora, em entrevistas, e vou referir novamente e citar o Sr. Ministro Duarte Cordeiro na revista Exame do passado verão, em que ele fala só de milhões e milhões, inúmeros, incontáveis postos de trabalho, e sabemos, juntos das autarquias locais, que isto não corresponde à verdade. Ou seja, chamemos-lhe falácias, atrás de falácias, não é? Sim, Vitorino, o que se passa é que é preciso fazer uma transição energética. Ou os seres humanos acreditam que temos que fazer uma transição energética. Eu tenho algumas questões relativas a isso, porque vivi com comunidades nativas na América Central, e dá-me a sensação que o que precisamos é de resgatar alguma sabedoria com que os nossos antepassados viviam. Por exemplo, coisas simples, em anos de abundância de colheitas, né, ou de chuvas, havia muitos bebés. Em anos de seca e de menos abundância de sementeiras, os casais tinham menos filhos. Isto é um saber ancestral do qual estamos desconectados e desligados por via de uma ganância, de uma ignorância, de um consumismo que também, no meu sentir, tem os dias contados. És otimista? Muito otimista, até porque eu trabalho com crianças, planto muitas árvores pelo mundo fora com crianças, sou convidada a ir a escolas, a jardins de infância, e é através dos olhos das crianças que eu planto esperança. Muitas vezes eu prefiro que seja plantada só uma árvore pequenina e fique bem plantada no coração das crianças e dos jovens essa ação, para que eles se sintam responsáveis e que percebam que sem árvores não podemos respirar. Porque esta transição energética, que aparentemente é necessária, né, para termos mais carros elétricos, mais telemóveis, mais gadgets, mais utensílios e ferramentas ou elétricos ou eletrónicos, está a destruir o que resta do que chamamos o meio ambiente e os recursos. E estes recursos são finitos. E este meio ambiente que estamos a destruir, precisamos dele. Ele não precisa de nós, porque somos uma espécie que chegou aqui ao planeta depois de outras espécies. Então, não fazemos falta neste planeta Terra, que este planeta é um ecossistema vivo. E nós poderíamos ser aqui uma espécie que poderia e poderá ainda fazer a diferença e mudar aqui a rota e o rumo, se fizermos as coisas planificadas e planeadas de maneira a beneficiar, como os povos indígenas faziam, as próximas pelo menos sete gerações. Isso já fará uma grande diferença. O que é que nós vemos hoje em dia? Uma espécie de uma necessidade de lucro imediato que não corresponde a preservar o que nos resta da natureza. Então a minha pergunta muitas vezes, quando eu estou com as crianças, é: o que é que vamos respirar, o que é que vamos beber e o que é que vamos comer muito em breve? Estas, para mim, são as 3 questões fundamentais que os nossos governantes deviam ser capazes também de nos ouvir e de responder para as próximas gerações. Porque, claro que a nossa postura, não sendo de luta, é uma postura de fluir na vida, de agradecer, de gratidão, de verdadeira. Então, é mais uma postura de perguntas e de tentar criar aqui pontos de diálogo e de não ir em falácias e de não ir em conversas nem em grupos de trabalho, porque sabemos, temos visto os resultados, infelizmente os maus resultados. Vani, falaste ali em respirar. Há agora uma tónica muito interessante no discurso político e uma tendência forte para se bater muito neste novo mantra, que é a pegada carbónica. E como falaste em respirar, eu queria saber a tua opinião. Achas que, de facto,
existe um problema com o CO2 ou tudo isto é um bocadinho palha? Não, não vou por aí. É um bocadinho argumentação para tentar convencer. Areia para os nossos olhos. É um Porque bocadinho essa a tua pergunta, não é, Vitorino? é um bocadinho por aí, porque há algum tempo eu vi um pequeno documentário sobre a questão carbónica e incidia sobre o ozono. Mas fazia uma correlação muito interessante e um exercício intelectual muito giro sobre o facto de as plantas e as árvores se alimentarem basicamente de CO2 e reconverterem esse CO2 através do processo da fotossíntese em oxigênio que nós respiramos. Será que de facto esta questão da pegada carbónica, como nos está a ser imposta, e vou dar aqui um exemplo claro disso, que é, mas sou eu que vou dizer, não é a Vani, ok? A hipocrisia das comissões que tanto falam sobre a questão ambiental, não é? Que é feita por pessoas que viajam em jatos privados durante vários quilómetros, não é? E queimam não sei quanto combustível fóssil, mas isto sou eu a dizer. É de facto um discurso ou palha para boi dormir, não corresponde à realidade, na tua opinião? Eu subscrevo, infelizmente, um pouco dessa imagem, dessa realidade, porque é uma realidade, que para mim vai para além disso. Mas aqui a minha questão volta novamente à sabedoria dos povos nativos e dos nossos antepassados. Porque quem plantou, ou quem semeou, ou quem pensou nesta biodiversidade, não sei quem, nem me interessa agora, nem sequer fui educada em nenhuma religião, e agradeço aos meus pais esse facto, mas o que me apercebo é que, se for verdade o que alguns cientistas afirmam, de que esta biodiversidade espantosa, incrível, fascinante, levou milhões de anos a ser formada, e que o que nós chamamos recursos, que para os povos indígenas eles consideram família, consideram fazer parte do mesmo elo, da mesma cadeia, da mesma constelação. Aqui esta é a minha questão, é como é que nós, uma espécie que eu vejo tão jovem no planeta Terra, né, como é que em tão poucos anos, em centenas de anos, conseguimos não só destruir o habitat que precisamos para viver, para respirar, para beber, para nos alimentarmos, como conseguimos extinguir espécies. Eu tenho aqui um sorriso, mas ao mesmo tempo eu tenho um coração que também chora, porque só o exemplo, por exemplo, das tartarugas marinhas, que eu descobri há 2 anos, quando passei pelo México, numa altura que disseram que as pessoas tinham que estar fechadas em casa e que tinham que ser vacinadas, isto, aquilo. Eu tive o convite para ir ao México e, claro que não, fiz as minhas precauções e fortaleci o meu sistema imunitário à minha maneira e viajei para o México livremente. E o que aconteceu foi que contactei com uma ONG que me informou que de 70 espécies, 70, Vitorino, 70 espécies de tartarugas marinhas que existiam, atualmente sabes quantas restam? Talvez, não sei se alguém nos ouve, pode avançar com o número. Não imagino, sei lá. Eu pensei assim num número pequenino, pai 10. 7. É só retirar o 0. 7 espécies. Dito isto, parece-me que não vale a pena dizer muito mais em relação a este assunto. Não, quer dizer, é um bocadinho a mesma lógica do que está a acontecer com o movimento em que estás envolvida da salvaguarda dos sobreiros. Quer dizer, tu deste um exemplo muito engraçado, que ofereceste simbolicamente um sobreiro pequenino ao ministro para ele plantar, mas que o alertaste de que só as gerações vindouras é que poderiam construir um baloiço. As árvores levam tempo a crescer, levam tempo a erguer-se rumo aos céus, não é? E a alcançarem um porte significativo. Portanto, nós não respeitamos os ciclos da natureza e cada vez menos, não é? É isso, não respeitamos os ciclos naturais, estamos completamente desconectados, desligados. Há um fascínio ainda há um fascínio
muitas pessoas pelas grandes cidades. O sonho de muitas pessoas é que os filhos ou os netos possam ter determinadas profissões ou determinados trabalhos, e neste momento a humanidade vive uma transição épica, histórica, sem precedentes. E neste momento há aqui talvez também já os novos rurais, há pessoas que já perceberam que não querem é que os filhos vivam ou cresçam nas grandes cidades. Há já aqui um sistema educativo em Portugal e pelo mundo paralelo, há histórias incríveis paralelas, do Forest School, de escolas muito mais de acordo com estes ritmos naturais e muito mais relacionadas com o ser, por exemplo, do que com o ter. Esses pequenos exemplos são promessas grandes de esperança? Para mim são, até porque eu estou ligada a uma associação incrível para mim, que é pequenina, ninguém ouviu falar dela, chama-se Associação Fazedores da Mudança, com sede aqui dentro do nosso coração. O lema principal dos Fazedores da Mudança é: o primeiro é o silêncio e o segundo é a gratidão, e é que a mudança começa dentro de nós, dentro de cada um de nós, e que nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. E o lema desta associação é este pensar global, agir local, onde estamos, com quem estamos. Ok, muito bem, muito giro. E esta associação tem um projeto neste momento que para mim é muito bonito, que é a reconstrução de uma casa de xisto na aldeia de Água Formosa, no concelho de Vila de Rei, Abrantes, com esta intenção. Existe um livro, que é o livro que se chama Maria e a Casa de Pax, onde fala um bocadinho sobre o que é esta casa comum, o que é este Fórum Terra, e a Maria é uma personagem que existe de verdade, e os personagens que existem neste livro têm os nomes alterados, e as ilustrações demonstram bem, quem conhece meia dúzia de habitantes desta aldeia, porque aqui temos esta sabedoria ancestral, os guardiões da água, da terra, das sementes, das hortas, das árvores, que são estes avós e estas bisavós que ainda temos também em Portugal. Então esta Associação Fazedores da Mudança e esta Casa de Pax, que vai inaugurar muito em breve, estamos agora aqui com os últimos, receber os últimos donativos, provavelmente na última campanha de angariação de fundos, terá as suas portas abertas em breve, e é uma casa que também convida ao silêncio e a fazermos esta reconexão com a natureza e com a nossa própria natureza interior. Porque quando nós nos conseguimos ouvir e ouvir o que está à nossa volta, tudo muda. E muito resumidamente, porque é que me foi dada esta oportunidade de fazer esta conexão, esta reconexão? Talvez porque passei muito tempo doente, em muitas camas de muitos hospitais, e ao estar imobilizada e deitada, sem poder sequer mexer para ir à casa de banho, então aí é quase natural haver uma escuta de um espaço diferente, em que às tantas já não conseguimos nem ler, nem ouvir os ruídos do dia-a-dia, e em que o nosso corpo e a nossa alma, pelo menos o meu corpo e a minha alma, me pediam outras histórias. E foi assim que depois acabei por fazer um caminho que me levou às meditações, aos retiros, aos jejuns, numa altura em que não eram ainda moda, há 20 anos, em 2004, há quase 20 anos, jejuns, alguns mais simples, de 4 dias, 4 vezes por ano, outros mais profundos, de 40 dias seguidos, de silêncio, de meditação, e tive o privilégio, ou a sorte, ou a bênção de ter encontrado também várias pessoas, várias crianças, vários animais, vários seres da natureza que me auxiliaram, me têm auxiliado neste caminho, nestes renascimentos, e também o meu professor de meditação, um xamã incrível, discreto, pouco conhecido, muito pouco popular, porque os verdadeiros xamãs não se autopromovem, o meu querido amigo Tony Samara, que viveu em Portugal. Uau!
Vani, como é que tu vês, como é que tu vês não, depois disto tudo que tu disseste, hum, é notório que, pelo menos a sociedade portuguesa e as pessoas que nos rodeiam, estão hoje mais irascíveis, mais confusas, mais voláteis emocionalmente. Achas que isso tem um pouco a ver com isto que estás aqui a descrever, esta desconexão com a natureza, este ignorar os espaços de silêncio e o chorrilho de estímulos externos que cada vez mais estamos a receber? Sim, isso é o que eu sinto, porque eu cresci, como falei há pouco, numa terra que eram horizontes sem fim, a perder de vista. Podíamos passear no Alentejo, nos montados de Sobriazinho, durante um dia inteiro, sem praticamente ver ninguém. Ou talvez encontrávamos ao longe um pastor com os seus animais, com os seus cães, com as suas ovelhas, com o seu gado. Este silêncio do Alentejo e da noite poder ficar também sentada ou deitada a contemplar as milhões de estrelas no céu ou da lua ou de outros fenómenos luminosos inexplicáveis, deu-me aqui talvez outras raízes. E já desde a minha infância que eu sempre tive perguntas que ninguém me sabia responder. Na escola, em casa, eu sempre trouxe as perguntas difíceis, as perguntas desconfortáveis. Mais tarde tive em Évora uma loja chamada Sem Tabus, 100, com 2 olhinhos malandros, tabus. E eu sinto que às vezes temos esta dificuldade de silenciar precisamente por isso, porque na minha infância não havia televisão a cores. Eu lembro do dia em que vimos a televisão a cores. Tínhamos 2 canais, a emissão levava 20, 30 minutos até se conseguir ligar. Eu cresci ao som da rádio, por isso também ter trabalhado na rádio e ter ainda aqui projeto e vontade de voltar à rádio, de homenagear a rádio, está aqui muito vivo, muito presente. E o canal 2, já agora, desculpa interromper, e o canal 2 tinha uma emissão de tempo limitada, não era igual ao canal 1 sequer. Exatamente, e na minha infância o que nós queríamos era brincar na rua de verão então até à meia-noite, né? Não queríamos saber da televisão para nada. Telemóveis era ficção científica, tal como o teletransporte, e uma série de coisas que hoje assumimos que já nem conseguimos viver com elas, não tivemos tempo de assimilar estas mudanças, esta integração. Eu, quando comecei a trabalhar para a televisão, para o canal de SIC, na altura tínhamos bips, vibrava, depois um tecido que vibrava, depois vieram os primeiros grandes tijolos da Panasonic, os primeiros telemóveis, e isto foi há muito pouco tempo. Então não tivemos tempo de assimilar, absorver e de fazer pausas, ou de ter momentos de pausa, como por exemplo, eu tive a felicidade de ter na minha infância, ou de ter na minha vida, ou por via de várias doenças ou de episódios de questões relacionadas com a saúde, ou outras. Já falaste nisso várias vezes, não sei se queres tocar no assunto, mas essas questões de saúde, consideras que foram episódios necessários para os teus tais renascimentos? Sim, foram aprendizagens, foram e são, e é muito fácil estar contente e feliz com um sorriso quando não nos dói nada, quando a vida corre bem. Quando temos desafios nas nossas vidas, coisas que não gostamos, pessoas que não gostamos, coisas em nós que não gostamos e que não sabemos como lidar ou como resolver, questões físicas, saber dizer obrigada é um grande passo. E eu agradeço e tenho que agradecer a minha passagem por imensos hospitais, porque isso mudou a minha vida. E houve uma altura que houve médicos que me disseram não podemos ajudar, não podemos salvar, estamos tristes porque és muito jovem, tens 28 anos, não conseguimos fazer nada, portanto o melhor é despedir-te, porque vais viver provavelmente muito pouco tempo. E enganaram-se, né? Os médicos me disseram isso, mas ainda bem que me disseram, porque deu uma oportunidade de fazer aqui grandes mudanças muito, muito profundas.
nomeadamente, eu percebi que poderia, ou entendi que poderia usar algo que não me estava a fazer bem. Na altura falaram que estava um vírus, né, muito ativo, que tinha feito lesões na medula, etc. E então eu pedi esse vírus. Então, se me estás a comer a medula e coisas que são importantes para este corpo funcionar, e a parte cognitiva e tudo, então come também as partes em mim que eu não gosto e que não sei como transformar. E a minha gratidão, por isso é que eu digo gratidão verdadeira, começou ao ver que eu não sabia durante várias fases, já me aconteceu, mas aos 27 anos eu estava nos hospitais, não sabia quem era, tinha que assinar termos de responsabilidade para fazer alguns exames, na altura ainda inovadores, não conseguia nem escrever, nem saber quem era, nem falar, não reconhecia, conhecia algumas pessoas, mas não reconhecia, não era incapaz de pronunciar os nomes ou de recordar de onde é que eram, mas eu percebi que na mesma enfermaria, nas camas ao lado, havia pessoas que estavam numa condição pior, porque também não falavam, não se mexiam, não se conseguiam auto nada, mas não tinham ninguém que lhes fosse dar comida na boca, que as fosse pentear, que as fosse visitar, pronto, e aí eu percebi que tinha uma família, sangue de coração, que tinha amigos e amigas, professores, antigos professores e professoras, algumas já morreram e estão aqui no coração, tenho assim vagas memórias, mas tenho algumas coisas muito vivas e presentes, antigos professores do secundário a darem-me comida na boca, Vitorino, no hospital, ainda a fazer as neiras, as primeiras vezes ainda, pronto, a não cuidar do corpo físico, né? A fazer coisas ainda às escondidas dos médicos. E já alguns amigos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas a tentarem transmitir, se calhar devias deixar esses hábitos nocivos, né? Fumar, o café, e pronto, e a minha grande transformação começou aí, e depois não comprei algumas coisas que me têm tentado vender, a fibromialgia, a fadiga crónica, o isto e aquilo. Pronto, quando fui reformada por invalidez, ao fim de vários anos, que fui a uma junta médica e isso tudo, pumba, foi aqui um carimbo que me custou muito, foi a coisa mais, né, das mais difíceis nessa altura, porque eu quando era jovem queria ser atleta, fui federada, pratiquei atletismo e tinha o sonho de ser campeã olímpica, imagina. E de repente estava no hospital, eu que achava que era muito veloz, até a nível mental, etc. Ali pronta para um renascimento muito, muito complexo. Mas isso trouxe-te esse pulsar todo e essa consciência que no fundo também és, como dizias há bocadinho, e agora se me permites, nós estamos desconectados de uma coisa de onde vimos também, não é? Porque nós também somos parte da natureza e às vezes esquecemos disso. Deu-te esse pulsar todo. Com essa energia tão boa que tu estás a transmitir e que pelos vistos é muito natural para ti, o que é que esperas que realmente aconteça com esta, agora nem sei como lhe chamar, com esta fase da humanidade? Não diria fase, mas com o desafio, primeiro com o desafio do Vamos Salvar os Sobreiros, o que é que esperas que possa acontecer e que se te pedisse para lançares aqui um repto, quais seriam as tuas palavras? Olha, não espero nada, vivo sem expectativas, faço as minhas intenções e as minhas escolhas, tento ser o mais consciente que consigo, sendo humana, por isso tenho muitas imperfeições e não sou ecológica nem sustentável como gostaria, como vi alguns povos indígenas que na verdade ainda conseguem viver um bocadinho dessa forma, na zona da Amazónia brasileira que visitei há 20 e tal anos e na América Central, que é a realidade que conheço melhor, mas a minha visão é muito clara, muito clara. A minha visão é de que talvez agora estamos aqui numa fase de ebulição, os meios de comunicação a tentar impingir-nos estas histórias de medo, né? Porque eu quando trabalhei nas redações, o que me diziam era, isso não vende. Está bem, mas isto é que é notícia. Era a minha questão com os editores. Isto, o que me estão a pedir-nos para fazer, nem sequer é noticiável.
Mas isto é o que vende. Então, antes de ficar doente e de ser reformada por invalidez para o jornalismo, eu percebi que nas redações havia ali ligações com outras energias, vou chamar assim, que queriam passar uma mensagem de medo a nível global planetário. A regra dos 5 Ws ainda existirá? Não sei responder. Eu sei que a minha visão é muito clara. É criar uma narrativa paralela a todas estas histórias e estas, não vou dizer falsas notícias, mas eu estou informada por outros meios. Tenho amigos e amigas cientistas, alguns portugueses, infelizmente, a trabalhar fora de Portugal, outros amigos em Portugal, pessoas que eu honro e que agradeço a sua amizade, muito bem informadas. E não se pode confiar, não é? Infelizmente, em tudo o que nos chega, não é? Sim, temos que fazer uma grande triagem. E eu já paguei esse karma, eu chamo já paguei esse karma, porque eu também fiz manipulação, notícias que não eram verdadeiras, fiz coisas tremendas e pronto, e já deverei ter sido perdoada, com certeza, fiz coisas que vão contra o que eu sinto que é o contrário do que deve ser o ser humano. Olha, voltando muito rapidamente às questões ambientais, para te colocar aqui duas questões concretas. Há próximos passos planeados relativamente à questão dos sobreiros e do abate dessas árvores? Sim, olha, isso eu posso já partilhar que uma das minhas visões e das coisas boas que estão a acontecer é que esta causa, o Vamos Salvar os Sobreiros de Morgavel, reuniu dois advogados portugueses. Geralmente nestas histórias os advogados entram sozinhos, ou cada um com uma ação, e aqui é muito bonito ver que temos reuniões com poucas pessoas e com estes dois advogados incríveis. E com um deles já há aqui conversas de, eventualmente no futuro, dedicarmos tempo e atenção e energia a criar em Portugal um dos meus sonhos e das minhas visões, porque eu vivi na Costa Rica e lá funciona. E o que eu vi foi os direitos das árvores, que neste país, que já aboliu os militares e os exércitos há uma dezena de anos, a natureza está muito mais viva, muito mais presente, apesar de haver muita ameaça de espécies de extinção a nível global planetário, ali há um cuidado com as árvores. Não podem ser podadas, cortadas, nem abatidas, mesmo que estejam no nosso terreno, ou no nosso quintal, ou no nosso jardim. Então, isto provavelmente é uma coisa boa e bonita, positiva, cheia de boas vibes, que já está a nascer de conversas aqui com o Vamos Salvar os Sobreiros. E depois, a nossa visão é que haja um retrocesso da parte do ministro Duarte Cordeiro, do senhor ministro, do parque dos responsáveis do parque eólico de Morgavel, das intenções de criar na zona de Sines ali um mega projeto. E a minha visão é que talvez agora passamos aqui em termos humanos uma fase ainda de destruição, de desconexão, de confusão, e ao tentarmos atravessar, né, como uma lanterna no deserto, este caminho, com paz, que começa dentro do nosso coração e das nossas pequeninas ações, eu sinto que daqui a pouco tempo vamos ter uma humanidade a viajar sem passaportes, uma terra sem países, e onde os direitos da natureza, das árvores, das pessoas, das crianças, dos animais, vão ser mais importantes do que os interesses de algumas famílias ou de algumas pessoas que não quer dizer que mandam, né, no resto da humanidade, mas é preciso abrirmos os olhos, porque nós somos as pessoas, né? Há uma canção ou um poema que diz People have the power. Já vários cantores usaram esta frase. E nós somos o power, porque nós é que somos o people, nós é que somos as pessoas. E quando nos unimos numa causa comum, apesar das nossas diferenças, e quando não temos outras ambições, nem outros objetivos ocultos, nada mais senão esta transparência, eu sei que estas árvores vão ficar de pé. O professor Agostinho da Silva escreveu, pensou e disse uma frase que foi mais ou menos a seguinte:
O homem não nasceu para trabalhar, o homem nasceu para ser um poeta à solta. O que é para ti esta frase? É tudo. A minha alma é a alma de uma poeta. Eu, na minha infância, já passava noites à janela ao lado do meu querido vizinho Luís Carmelo, bastante conhecido, em Portugal e na Holanda e noutros países, um escritor, um autor incrível. A casa dele era ao lado da casa dos meus pais, então namorávamos as mesmas estrelas, a mesma lua à janela e trocávamos poemas em forma de papelinhos de avião um para o outro. Eu muito envergonhada, muito tímida, mais jovem do que o Luís. E, é isso, é incrível, porque também nessa fase eu dizia em casa e na escola, eu vou ser poeta, eu vou ser filósofa. Não, vais ser professora de filosofia ou de poesia. Eu, não, eu sei muito bem a diferença e entregaram-me um cérebro, eu quero usá-lo, eu quero explorá-lo como me inspirava, por exemplo, Carl Sagan, para mim também uma outra inspiração, John Lennon. Então, estas pessoas, né, tocaram-me de uma maneira muito profunda que ainda hoje se reflete no meu discurso, na minha poesia. E este livro, Vamos Plantar uma Árvore, é porque eu ainda não consegui assumir-me como poeta, ainda não consegui encontrar aqui espaço dentro de mim para silenciar o suficiente e reunir por temas os meus poemas que tenho escrito ao longo dos anos. E o teu livro Uma Árvore no Coração? Tens mesmo uma árvore no coração? Tenho mesmo uma árvore no coração e, curiosamente, não é um sobreiro nem uma azinheira, foi uma árvore que, eu vou dizer que me chamou, foi uma árvore com que me cruzei no Brasil, na Amazónia brasileira, na Grande Floresta, e foi a árvore que me fez ajoelhar. Eu antes nunca me tinha ajoelhado perante nada nem ninguém, e ali eu ouvi a voz da árvore, não ouvi, mas foi mesmo, puf, de repente eu fiquei de joelhos, rendida a uma coisa que eu não sei pôr em palavras, uma coisa grande, maior, e essa árvore contou-me uma história de como é que as árvores comunicam entre elas, mesmo que um oceano ou vários oceanos aparentemente aos nossos olhos se interponham, como é que há uma rede subterrânea luminosa incrível. É quase uma tapeçaria que tenho dificuldade de colocar em palavras, porque sou da palavra e da poesia. Se eu fosse do desenho, faria uma ilustração fabulosa. Mas é isso, as árvores salvaram uma vida, tal como outros seres da natureza, tal como eu chamo a irmã águia, porque várias vezes, com o meu vizinho Luís Carmelo, ele também pedia auxílio, né, para a fonte divina, para o povo das estrelas, onde eu sinto que é a minha terra original, o meu povo, que é aqui o que nós chamamos de planeta Terra, né? Este pontinho pequenino azul no cosmos, né? É uma pedra, é um pedregulho, né, pequenino, que anda aqui, aparentemente, segundo dizem os cientistas, a flutuar. Né? Então eu sinto que não sou nada. E sinto essa ligação muito profunda desde sempre com este cosmos, estas estrelas infinitas, onde eu sinto que está a minha terra, a minha gente, e onde sinto que quando este corpo físico se dissolver, será para aí que serei muito bem encaminhada, porque este meu professor de meditação, este incrível Tony Samara, desenhou-me aqui no coração essa árvore que é um mapa de estrelas, é a rota que fará com que eu não perca, apesar do cosmos ser muito mais vasto do que infinito. O infinito é uma palavra que não cabe tudo o que existe. Muito bom. Vani, uma questão um bocadinho agora mais séria. Como é que tu vês estas últimas ações deste movimento que se autodenomina Climáximo? Eu prefiro não falar muito, porque conheço pessoalmente algumas das pessoas da Climáximo, sou amiga pessoal de algumas destas pessoas. O que eu sinto é que os jovens, né, e nomeadamente os jovens portugueses, não vou rotular os jovens da Climáximo
ou Rebel Extinction, ou o que quer que seja, estes outros movimentos, uns mais conhecidos, outros menos. O que eu vou partilhar é que há uma energia de jovens, bastante jovens em Portugal, pronta e disponível a ser utilizada. É uma criatividade, uma curiosidade natural, e o que eu vejo é que muitas vezes, tal como o Ira e a ETA me seduziram, e só não fui e os zapatistas por cobardia, porque não tive força suficiente para fugir de casa dos meus pais, de mochila às costas e fazer essa aventura estúpida, né? Portanto, ainda bem que fui cobarde e que agora podemos estar aqui a falar e não cometi crimes e não matei inocentes ou o que quer que seja. Sinto que às vezes vou chamar essa força jovem, essa criatividade, curiosidade, essa boa vibração, essa boa onda jovem, aos meus olhos eu vejo às vezes é quase instigada, não é, por outras forças, por outras energias, outros grupos, outras pessoas, outras, digamos assim, outras intenções, né, outros objetivos, e muitas vezes são usados e nem têm noção que estão a ser usados. Estão ali às vezes num espaço puro, num espaço inocente. Depois, claro que as ações de violência não são onde eu me vejo, mas eu já fui jovem, já fui também mais rebelde, mais selvagem e com mais vontade de fazer maldades. Tive a sorte ou a felicidade de, em vez de seguir por esse caminho, ir a estas reuniões onde a coisa mais terrível que fazia era roubar, entre aspas, o carro ao meu pai, desligar o conta-quilómetros e pronto, coisas desse género. Vânia, estávamos aqui, estou deliciado a ouvir-te, estávamos aqui muitos minutos à conversa, no entanto já estourámos a nossa horinha de programa. Quero-te colocar só mais duas questões. Se por um acaso houvesse a certeza absoluta de que a vida, tal como a conhecemos, acabaria amanhã, o que é que tu querias fazer agora a seguir? Vitorino, ir a correr abraçar novamente os meus pais biológicos, a Maria do Céu de Jesus e o meu pai José da Conceição, que vivem no Algarve, aqui a meia hora de caminho, com quem passei o dia, que têm estado adoentados e que, além de se terem tornado os meus melhores amigos, são a minha grande inspiração, o meu grande exemplo. O meu pai estava nas listas da PIDE como sindicalista, não como representante de nenhum partido político, que é onde eu também me situo, independente. Estava nas listas para estar preso em junho de 1974, depois da morte da minha irmã mais velha, e com certeza seria isso, seria ir agradecer eles hoje serem os grandes contadores de histórias, porque eles é que me contam histórias e depois eu conto, gravo histórias, só o áudio para estimular a imaginação e dar descanso visual às crianças que tanto amo e que tanto me têm ensinado e que têm plantado também árvores sucessivas no meu coração. As melhoras para os teus papás. A última questão que te quero colocar é: o que é para ti a vida? Eu não sei responder, eu só sei que fazemos parte de uma viagem a bordo da consciência. Então o que eu sinto é há uma consciência e nós aqui estamos a experimentar se calhar um bocadinho uma ligeira separação dessa consciência que é sem princípio e sem fim, é uma viagem, pode ser uma espiral ou pode ser, não sei, é isso, é uma viagem a bordo da consciência. Uau! Vânia Hancock, muito obrigado pela tua presença. Sei que quase correste para estar aqui nesta conversa, quase não tiveste tempo para o teu silêncio. De qualquer das formas, as tuas palavras foram ótimas e trouxeram aqui uma boa vibração a todos os que nos acompanharam e a mim também. E a todos aqueles ainda que vão a posteriori ver este programa. Por isso agradeço de coração a tua presença. Espero que em todas as tuas ações, onde empregas a tua energia e onde colocas o teu foco,
e sobretudo nas questões relacionadas com zelar pelo ambiente, possas estar sempre no teu melhor. Mas não nos vamos embora sem agradecer ao Vítor Moraes por nos ter acompanhado e por nos deixar aqui esta palavra de agradecimento a nós dois. Obrigado, Vítor, por estares desse lado e por nos teres acompanhado e também por comentares. Eu quero agradecer a todos, em particular à nossa convidada especial, a Vani Hancock. Já agora, se quiserem perceber mais ainda sobre o que estivemos aqui a falar, basta uma pequena pesquisa no YouTube, desculpem, no YouTube não, no Google, e pesquisem sobre sobreiros, sobre o Ana Almeida, grata também por nos teres acompanhado, por estares aí desse lado, e pesquisem sobre sobreiros e sobre o movimento Vamos Salvar os Sobreiros e encontram logo informação muito interessante sobre o que está aqui em causa. Para quem não viu na parte inicial, há eu não queria chamar campanha, mas há uma decisão que partiu do governo que vai, ou pelo menos ditou, que podem ser abatidos, pode ser abatido um número significativo de árvores, neste caso sobreiros, para ser feito um suposto parque eólico por parte da EDP, o que vai alterar o ecossistema ali de, ajuda-me agora, Avani. Da zona de Sines, não vamos permitir. Pronto, e é isto que estivemos aqui um bocadinho a falar. Quem não acompanhou o programa desde o início vai ter a possibilidade de o rever, porque no início também eu li uma notícia onde é feito o enquadramento do que estivemos aqui a falar. Para além de que depois ouvir também esta boa vibração da Vani Hancock é extraordinário. E já agora, se quiserem comprar o livro da Vani, podem encontrá-lo. O Vamos Plantar uma Árvore. Não falámos muito do livro, mas eu penso que acho que ficou claro que é um livro que pretende ganhar raízes nos corações de quem o comprar. Gratidão, Vani, por teres aceito o convite, por teres estado aqui. Uma última palavra, se me permites, Vitorino. Claro que sim. É também uma maneira de te agradecer. Espero poder conhecer-te um pouco melhor depois desta nossa aventura esta noite, este domingo. É só deixar esta palavra. Eu, na minha juventude, passei à prática. Eu quis voltar às estrelas e quis morrer mais do que uma vez. Felizmente, acordei dos comas. E foi isso que as árvores no Brasil me contaram, uma história que eu qualquer dia ponho em livro ou ponho em vídeo, partilharei. Eu vou só dizer uma palavra: escolham a vida. Cada dia que acordam, escolham viver. Escolham estar vivos. Escolham estar rodeados de boas vibrações, de pessoas com quem sintam que falam a mesma conversa, que podem estar à vontade, que não precisam de usar tantas máscaras, que não precisam de fingir ou fazer de conta, mas principalmente, tal como as árvores, escolham viver, escolham a vida. A vida é um milagre, é preciosa e é eterna. Obrigada. Não resisto. E já agora, sem máscaras nenhumas, eu vou fazer uma pausa para colocar aqui o comentário do Vítor Moraes. A Academia do Bosque vai querer um desses exemplares para ler e meditar. Vítor, procura na UC, vais encontrar uma árvore. Como é que é? Vamos plantar uma árvore. Ok? É fácil de encontrar e também é barato, já agora ficam a saber, é 14 euros, está bem? Pronto. Ou através da editora Mahatma, também do site da editora. Ou isso também. Ok. Aproveitando as palavras da Avani, deixo-vos também as palavras de alguém que eu sempre admirei muito e que ainda hoje, sempre que posso ou que quero sair da mesmice do cotidiano, de vez em quando vou repescar, que foi o António Feio, e que deixou um mantra que vai de acordo com aquilo que a Avani acabou agora de nos dizer. Façam o favor de serem felizes. Ana Almeida, gratidão também. Um grande abraço no teu coração. Avani,
Um grande abraço no teu coração, obrigado por teres estado aqui connosco, a todos os que nos acompanharam, a todos os que comentaram e a quem nos vai ainda ver e comentar também, porque não. Um grande, grande, grande abraço nos vossos corações. Façam o favor de ser felizes, portem-se mal, mas com juízo. E plantem árvores, escolham a vida. Obrigada, boa noite. Boa noite.